Edson Guimarães Bueno. Presente. Jair Teixeira Alves. José Rodolfo Mores. Presente. Marcos Aurélio da Silva. Presente. Mônica Soares de Oliveira Raimundi. Presente. Oswaldo Alonge. Presente. Sérgio Ricardo Marques Matar. Presente. Como a número legal, em nome de Deus, dou por aberta a sessão ordinária. Leitura da Bíblia. Solicito o vereador Rodolfo que faça a leitura de um trecho bíblico. Dizei entre as gentes que o Senhor reinou, porque firmou a redondeza da terra, que não será comovida. Julgará os povos com equidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da ata da sessão ordinária do dia 17/6/2019, que o secretário fará a leitura. Aos 17 dias do mês de junho do ano de 2019, na sala das sessões Nick Carter Mores, realizou-se sessão ordinária, com a presença dos senhores vereadores Caio Fernando Gonçalves, Cristiano José dos Santos, Jair Teixeira Alves, José Rodolfo Mores, Marcos Aurélio da Silva, Mônica Soares de Oliveira Raimundi, Oswaldo Alonge e Sérgio Ricardo Marques Matar. Verificando que o vereador Edson Guimarães Bueno não compareceu na sessão e, havendo número legal, a presidência, em nome de Deus, deu por aberta a sessão ordinária. Em seguida, o vereador José Rodolfo Mores fez a leitura de um texto bíblico. Dando sequência, o secretário Caio Fernando Gonçalves fez a leitura da ata da sessão ordinária do dia 10/6/2019, colocado em discussão e votação, foi aprovado por todos os vereadores. Expediente de legislativo. Consta requerimento número 50/2019 SPFL, de autoria do vereador Cristiano José dos Santos. Em discussão, usou da palavra o autor. Em votação, foi aprovado por todos os vereadores. Consta requerimento 51/2019 a vivo, de autoria do vereador Cristiano José dos Santos. Em discussão, usou da palavra autor. Em votação, foi aprovado por todos os vereadores. Consta requerimento 52/2019 a LIFE, de autoria do vereador Cristiano José dos Santos. Em discussão, usou da palavra autor. Em votação, foi aprovado por todos os vereadores. Consta a moção de parabenização 78/2019 a professora doutora Juliane do Nascimento Moschini, de autoria do vereador Oswaldo Alonge. Em discussão, usaram da palavra os vereadores Oswaldo Alonge, Mônica Soares de Oliveira Raimundi, Cristiano José dos Santos, Sérgio Ricardo Marques Matar e José Rodolfo Mores. Em votação, foi aprovado por todos os vereadores. Consta a moção de parabenização 79/2019 aos proprietários da empresa Tec Primos, de autoria do vereador Oswaldo Alonge. Em discussão, usaram da palavra os vereadores Oswaldo Alonge, Cristiano José dos Santos e Mônica Soares de Oliveira Raimundi. Em votação, foi aprovado por todos os vereadores. Consta a moção de agradecimento 80/2019 à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, de autoria do vereador Cristiano José dos Santos. Em discussão, usaram da palavra os vereadores Cristiano José dos Santos, Sérgio Ricardo Marques Matar e Oswaldo Alonge. Em votação, foi aprovado por todos os vereadores. Consta a indicação 67/2019, de autoria do vereador Cristiano José dos Santos. Consta a indicação 68/2019, de autoria dos vereadores Mônica Soares de Oliveira Raimundi e Cristiano José dos Santos. Consta a indicação 69/2019, de autoria do vereador Oswaldo Alonge. Expediente de divórcio. Consta convite do Buri para a audição de encerramento de semestre no dia 18/6, às 19 horas, no Centro Comunitário Ladislau Silveira Reis. Ordem do dia. Consta projeto de lei do Executivo 13/2019, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2020 e da outras providências. Em segunda discussão, usaram da palavra os vereadores Oswaldo Alonge e Cristiano José dos Santos.
Em segunda votação, foi aprovado por todos os vereadores. Consta projeto de lei do Legislativo número 5/2019, que dá denominação à área onde se encontra a piscina pública municipal. Em discussão, usaram da palavra os vereadores Oswaldo Alonge, Mônica Soares de Oliveira Raimundi, Sérgio Ricardo Marques Matar, José Rodolfo Mores e Marcos Aurélio da Silva. Em votação, foi aprovado por todos os vereadores. Tema livre. Usaram da tribuna os vereadores Oswaldo Alonge, Cristiano José dos Santos e Mônica Soares de Oliveira Raimundi. Em discussão. Em votação. Os senhores que forem a favor, permaneçam onde estão. Quem for contra, queira se levantar. Portanto, foi aprovado por todos os senhores vereadores. Temos o requerimento 53, que o secretário fará a leitura. Requerimento 53/2019. Requer na forma regimental, após ouvir o plenário, que encaminhe ofício a vivo para que faça uma vistoria em todos os bairros, pois em quase todos foram retirados telefones públicos. Requeremos em nome da nossa população para cada bairro um novo telefone público, que será de grande ajuda e serventia para todos os munícipes orientenses. Justificativa. Justifica em nome de nossa população que a referida empresa faça realmente essa vistoria em cada bairro para ver a falta de serviço de telefone público, pois muitos munícipes ainda dependem desse tipo de serviço. E nem todos os telefones fixos ou celular, exemplo, o serviço de 0800 só é realizado em telefone fixo residencial ou telefone público, pois pelo telefone celular esse tipo de serviço é muito difícil, pois assim a referida empresa fazendo em cada bairro no município de Oriente, a instalação desses telefones irá ajudar a melhorar e facilitar muito a vida de muita gente. Sala das Sessões Nick Carter Mores, aos 24 dias do mês de junho do ano de 2019, de autoria do vereador Cristiano José dos Santos. Em discussão, com preferência o autor. Requer a palavra. Com a palavra o vereador Cristiano José dos Santos. Boa noite, senhor presidente, secretário Caio, Bárbara, senhores vereadores, doutor Daniele, população que comparece nessa casa e quem nos assiste em casa pela internet. Hoje está funcionando? Não está funcionando hoje? Infelizmente não. Ah, tá. Está transmitindo, né? Ok. Legal isso aí. Esse requerimento, na verdade, foi de 3 munícipes que nos procurou, na verdade. Muita gente não está dando mais importância para o orelhão, telefone público, né? Porque hoje muita gente tem celular, tem telefone residencial, mas perante hoje, nos dias de hoje, muita gente ainda não tem um telefone fixo dentro de casa. E quando as pessoas precisam ligar no 0800, muitas vezes o celular não faz a ligação do 0800. Antigamente, aqui em Oriente, tinha muitos orelhões, tinha muito telefone público. Alguns bairros tinham 2, 3 orelhões. E hoje você vê mais ou menos um orelhão só no pronto-socorro, né? Então, para atender a nossa população de imediato, gostaria a aprovação dos senhores e que a referida empresa também teria uma atenção mais especial, porque tem muita gente que ainda não tem o telefone celular. Ainda muita gente não possui, né? Então a gente tem que respeitar essas pessoas que não possuem o telefone celular, que não possuem o telefone fixo, e a gente colocar esse requerimento em favor das pessoas que necessitam do telefone público. Porque o telefone público, muitas vezes, pode salvar uma vida. Você, de repente, está passando na rua, uma pessoa cai, e você está ali de prontidão para ajudar, e você pode ligar para a ambulância, num pronto-socorro, você pode ligar para um amigo. Tem inúmeras coisas que, de serventia, o telefone público pode nos ajudar, né? Só que a gente tem que prestar atenção. E muitos vândalos também, pessoas que não têm muito o que fazer, acaba quebrando os nossos orelhões, né? Nosso telefone público. Esse é uma questão X e o problema maior que a gente tem no nosso município. O telefone está quietinho lá, está instalado
devidamente no lugar dele, aí passa uma pessoa que não tem os cuidados especiais para o nosso patrimônio, quebra o telefone e a empresa já não está querendo mais colocar o orelhão em cada bairro, porque de tanto vir dar manutenção e está vendo que está persistindo o vandalismo aqui no nosso município, né? Vereador, só uma parte. E o orelhão público, né, o telefone público, tem casos que nem meu filho, quando ele foi fazer a inscrição no FIES, tinha que ligar no 0800. Exatamente. E o celular não faz 0800. Não faz. Então, na minha mãe tem o telefone fixo. Então, eu fui na minha mãe. Então, muitos casos, a pessoa precisa ligar no 0800 e o celular não faz. Exatamente. E, às vezes, a pessoa não tem o telefone fixo. Por isso que é importante. Até no bairro que a vereadora Mônica mora, que é um pouco distante aqui do nosso município, mas ali já também requer um telefone público, né? Porque é um bairro meio distante e acaba ajudando ali no bairro São Francisco, no bairro Oralina, que já é urbanizado. Então a gente vai requerer aqui nessa casa, peço a aprovação de todos os senhores e muito obrigado. Continua a discussão. Em votação, os senhores que forem a favor permaneçam onde estão, quem for contra queira se levantar. Portanto, foi aprovado por todos os senhores vereadores. Temos as moções 81 e 82 que o secretário fará a leitura. Moção de parabenização 81/2019. Requer na forma regimental, após o ouvido plenário, que conste em ata do nosso trabalho desta noite, votos de parabenização a todos os funcionários do Correio do município de Oriente, São Paulo, pois reconhecemos que também houve um esforço muito grande da parte do seu gerente responsável pelo Correio local, o nosso amigo Jair Morini, para as entregas das correspondências no bairro Jovino Bueno, pois esse feito só foi possível pelo esforço e união de todos. Para unidos, possamos lutar cada dia mais pelos nossos deveres e direitos por uma sociedade cada vez melhor. Justificativa. Parabenizo em nome do Legislativo de todos os moradores do bairro Jovino Bueno, todos os amigos e funcionários do Correio do município de Oriente, por prestar um ótimo serviço à nossa comunidade, de forma transparente e eficaz, melhorando a vida de todos os moradores do nosso município, principalmente os moradores do bairro Jovino Bueno. Sala das Sessões Henrique Carter Mores, aos 24 dias do mês de junho do ano de 2019, de autoria do vereador Cristiano José dos Santos. Em discussão, com preferência ao autor. Requer a palavra. Com a palavra o vereador Cristiano José dos Santos. Boa noite a todos. Essa moção de parabenização é para a gente ter um reconhecimento daquilo que já foi concretizado, né? Daquilo que foi feito com maestria, com a união de todos. Aqui nessa casa a gente colocou, na sessão passada, esse comentário. Tempos atrás a gente fizemos um requerimento em nome de todos os vereadores, juntamente com a população que mora no bairro Jovino Bueno, porque lá não se tinha a entrega de correspondências, né? E não é justo a gente não colocar uma moção de parabenização, que a gente sabe que tem um respeito de hierarquias. O Jair, por ser o gerente ali do Correio, já tive conversando muito tempo com ele sobre esse tipo de serviço, e respeitando as hierarquias, tem uma matriz em Brasília, a Correio Telégrafos, né, do Brasil, que era que determina contratação de funcionários, que era que determina todo esse trâmite para atender aquela população. Então a gente também tem que reconhecer que eles também tiveram o serviço deles no correio interno do nosso município e também nos ajudou muito. A união fez a força. Seria muito desonra da minha parte de comentar, de falar que os vereadores, juntamente com a população do bairro Jovino Bueno, se uniu e conquistou a entrega de correspondência. Mas a gente não pode esquecer, eu tenho a humildade, né, de falar que a gente não pode esquecer dos profissionais que trabalham aqui no Correio de Oriente. Eles também têm o meu respeito, eles também têm a minha consideração dessa casa, por eles também fazer o esforço de poder fazer essa entrega lá. Porque há muito tempo eles queriam já fazer essa entrega de correspondência, mas sempre foram barrados, né?
Eles não tinham essa permissão, porque a gente sabe que as hierarquias precisam ser respeitadas. Tem pessoas acima deles que talvez impediam, mas com a graça de Deus, a gente se uniu, a gente conversamos aqui nessa casa, juntamente com aquela população, a gente fizemos a diferença, mas com a união de todos, porque se não tiver união, um sozinho não consegue quase nada. Então a gente tem que ter a humildade, a transparência e usar a verdade daquilo que é justo e necessário em favor do nosso município. Fica aqui ao Jair e a todos os funcionários do Correio a minha consideração, a minha gratidão, o meu muito obrigado, né? Obrigado quer dizer a gente tem um compromisso com a pessoa também que está sendo obrigada a nos ajudar também, para que a gente possa fazer diferença unidos, né? Para que a gente possa fazer diferença cada vez mais. Só se tem um resultado positivo quando todos têm o mesmo pensamento. E ali não foi diferente. Muito obrigado. Continua a discussão. Em votação. Os senhores que forem a favor, permaneçam onde estão. Quem for contra, queira se levantar. Portanto, foi aprovado por todos os senhores vereadores. Moção de parabenização 82/2019. Requer a mesa, após o ouvido plenário, que encaminhe ofício a Caritas Diocesana de Marília, São Paulo, para... Caritas Diocesana de Marília, São Paulo, parabenizando pela distribuição dos recursos provenientes do Fundo Diocesano de Solidariedade, que é arrecadado durante a quaresma envolvendo as comunidades paroquiais da referida diocese desde 2004, beneficiando 26 entidades assistenciais. Parabenizo também todos os colaboradores que não mediram esforços com o intuito de ajudarem os seus semelhantes. Parabéns. Justificativa. Senhores vereadores, a Caritas Diocesana é uma entidade de promoção e atuação social que trabalha na defesa dos direitos humanos, da segurança alimentar e do desenvolvimento sustentável e solidário. Sua atuação é junto aos excluídos e excluídas, em defesa da vida e na participação da construção solidária de uma sociedade justa, igualitária e plural. Sala das Sessões Nick Carter Morris, aos 24 dias do mês de junho do ano de 2019, de autoria do vereador Oswaldo Alonge. Em discussão, com preferência o autor. Com a palavra o vereador Oswaldo Alonge. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, Bárbara, doutora Daniele, senhores e senhoras presentes, boa noite a todos. Hoje nós temos a presença do setor Santa Luzia, setor São Pedro, setor Nossa Senhora das Graças, setor São Paulo e setor São Vicente. São todos bem-vindos, muitos pela primeira vez. A casa é de todos os senhores e as senhoras. Pois bem, Caritas Diocesanas de Marília. Eu tive o prazer, no dia de Corpus Christi, receber um folheto. Acho que todos que estiverem lá receberam esse folheto. Que trabalho social a Caritas de Marília e as demais, né? Porque a nossa região vai de Marília a Tupi-Paulista, distribuindo esse dinheiro por intermédio do Fundo Diocesano de Solidariedade, que é arrecadado na quaresma. Na quaresma arrecadou bastante recurso e foi distribuído, será distribuído, né? Acho que é no próximo final de semana, se não me engano, para 26 entidades, de Marília até Tupi-Paulista, para atender crianças abandonadas, adolescentes abandonados, idosos, né? Pessoas especiais. Então, é uma filantropia excelente, espetacular, e tem que ser parabenizada pelo trabalho que faz. E também parabenizar todos que participaram, todos que contribuíram da nossa paróquia, e todas as paróquias até Tupi-Paulista e no Brasil inteiro. Então, todas as Cáritas no Brasil inteiro fazem esse trabalho louvável, que é pensando no semelhante. Por que é feito isso? Isso é feito justamente porque nós, tanto o pessoal da Igreja Católica como das demais religiões, fazem esse trabalho de filantropia, esse trabalho social,
para dar o quê? Melhor qualidade de vida para as pessoas. Porque no Brasil tem muitos miseráveis, por falta de opção, né? Tem muitas pessoas que precisam de ajuda, muitas famílias vulneráveis, muitos mendigos, muitos jovens abandonados. Eu estava vendo ontem, passando a missa do Papa, lá no pé do Papa tem milhares de mendigos na rua, quer dizer, e o Vaticano é o menor país do mundo e é um país riquíssimo. O Vaticano é o menor país do mundo e é riquíssimo, cheio de mendigos. Quer dizer, eu achava que lá não tinha nenhum, mas tem. Então, esse trabalho social que é feito por intermédio das Cáritas, com a participação de todos nós, né? Um ajuda daqui, o outro ajuda dali, dá um montante elevado. Foi bastante dinheiro que foi arrecadado nessa quaresma. E tenho certeza que vai ser uma medida importantíssima para essas 26 entidades. E sabendo que vão chegar, o dinheiro vai chegar até lá, e as pessoas vão ter, pelo menos comida, onde dormir, a roupa para pôr, uma roupa limpa, onde tomar um banho. Pelo menos as pessoas vão estar amparadas ali pela Cáritas Diocesana de Marília, por intermédio desse fundo que é arrecadado. E eu também sempre repito nessa tribuna que nós aqui também, nessa Câmara Municipal, nós sempre aprovamos também as políticas públicas. Nós aprovamos todos os projetos que vêm aqui, todas as proposições que vêm aqui, é justamente visando o quê? Políticas públicas, que é a campanha da fraternidade esse ano. Quer dizer, a campanha da fraternidade esse ano não é só esse ano políticas públicas. As políticas públicas, elas são infinitas, tem que ser todos os anos, em todos os mandatos, do Legislativo, do Executivo, seja onde for. Por quê? Pessoas carentes nós vamos ter sempre no Brasil, pessoas vulneráveis nós vamos ter sempre no Brasil, pessoas famintas vamos ter sempre no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é um país injusto, onde a concentração de renda é uma das piores do mundo. Aqui poucos têm tudo e milhões não têm nada. Por ganância, corrupção, sacanagem de empresário e político se faz isso, roubando o dinheiro da saúde, da merenda, do remédio, da creche e assim por diante. Então é infelizmente isso. Enquanto cada cidadão não tiver consciência que não vale a pena roubar, que não vale a pena tirar R$1 ou R$10 ou R$1 milhão do ser humano, do próximo, enquanto não tiver essa consciência, esse país dificilmente mudará. Então eu fico satisfeito de saber que a Cáritas tem feito esse trabalho maravilhoso e vai ajudar muitas pessoas e vai ajudar a ter menos violência, menos desigualdade e mais fraternidade. Eu peço a aprovação dos senhores. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Requer a palavra. Com a palavra o vereador Cristiano José dos Santos. Boa noite a todos. Está de parabéns o vereador por colocar a moção de parabenização para a Cáritas, né? Fundo Diocesano. A gente sabe que questão de fraternidade é meio complicado. Solidariedade é mais fácil lidar, né? Ser solidário é uma pessoa que vai lá, ajuda, dá comida, dá um mantimento, dá roupa. E fraternidade é você orientar as pessoas para que as pessoas possam se capacitar cada vez mais. Quando se fala do Fundo Diocesano, é muito bom. É uma divisão de bens igualitário, né? Onde as pessoas, por igual, recebem as doações para que possam usufruir da melhor maneira possível. A gente sabe que muitas instituições de caridade, até filantrópicas, recebem esse tipo de ajuda por quê? Por necessidade, a gente sabe disso, por necessidade. Mas eu falo de questão de fraternidade, de nós seres humanos que têm as condições de ajudar, que têm as condições plenas de pagar nosso dízimo, de contribuir, talvez com os 10%, ou quem não possa até menos, mas para manter uma sustentabilidade dentro do Fundo Diocesano, principalmente agora, né, na questão da quaresma, que é uma rentabilidade boa. Então eu peço para que Deus abençoe a vida de cada pessoa que vem ajudando e contribuindo cada ano. Isso é muito bom, esse é dever sobre direito, né? Então as pessoas carentes também têm o direito
de ser um ser humano melhor, tem o direito de poder ter uma sustentabilidade, apesar que é de ajuda, mas ser reconhecido como ser humano, isso é que é bonito de se ver. A gente, lógico, tem que ser solidário, mas a gente também tem que ser fraterno. E poder dar uma sustentabilidade para aquela pessoa em termos morais, né? Em termos de ajuda, dar um feedback para aquela pessoa que ela é importante para ela mesma e ela precisa se reerguer, né? Para continuar tendo uma vida estável. Mas, graças a Deus, tem as obras sociais da Igreja Católica e de muitas igrejas. Essas obras sociais realmente são solidárias e que Deus abençoe a vida de cada um que vem contribuindo, do nosso pároco, nosso padre, do bispo, e que nossa igreja, tanto de Oriente como a diocesana em geral na Mitra, que ela possa ajudar cada vez mais, distribuindo por igual essas doações, né? Muito obrigado. Continua a discussão. Em votação, os senhores que forem a favor, permaneçam onde estão. Quem for contra, queira se levantar. Portanto, foi aprovado por todos os senhores vereadores. Temos a moção de pesar 83/2019, pelo falecimento da senhora Mariana Antônia de Souza Morini. Em discussão, em votação, os senhores que forem a favor, permaneçam onde estão. Quem for contra, queira se levantar. Portanto, foi aprovado por todos os senhores vereadores. Temos a indicação 70/2019, que o secretário fará a leitura. Indicação 70/2019. Indica o excelentíssimo senhor prefeito, Carlos Eduardo Bodorini Mores, que providencie placas de endereço nas ruas paralelas Antônio Monteiro Teixeira com a rua Emanuel Reis Cavadas, no bairro Jardim Lucimar, pois essas ruas não têm placas de endereço e dificultam muito para os moradores da referida rua. Justificativa. Senhor prefeito, muitos moradores das referidas ruas pedem as placas indicando os endereços corretos, para facilitar principalmente quando algum morador dessas ruas compra algum produto para entrega. Os entregadores não conseguem encontrar as residências por falta das placas de endereço. Sala das Sessões Nick Carter Mores, aos 24 dias do mês de junho do ano de 2019, de autoria do vereador Cristiano José dos Santos. A indicação será encaminhada ao chefe do Executivo. Expediente de diversos. Temos resposta ao requerimento 48/2019, que se encontra na casa à disposição de todos os senhores vereadores. Senhor presidente, por questão de ordem, poderia fazer uma indicação verbal? Pois não. Pedir para que o nosso prefeito municipal, ele agilize quanto antes as demarcações de pare, né? As faixas de pedestre que algumas podem ser que esteja apagada, mas os pares são muito importantes para que não venha acontecer dos munícipes que estão propriamente pintando, né? Foi no caso que o professor pintou lá, ficou mais ou menos, mas foi de grande avalia porque está orientando. Mas para que outros munícipes não possam ficar pintando de qualquer jeito, para que ele tenha essa agilidade, para que possa pintar e não acontecesse algo que não vai agradar uns e desagrada a outros. Então, para não desagradar ninguém, para fazer essa demarcação correta, né? A indicação verbal será redigida amanhã e encaminhada ao chefe do Executivo. Tema livre. Cada vereador dispõe de 10 minutos para falar sobre qualquer assunto. Com a palavra o vereador Oswaldo Alonge. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Pois bem, hoje é a última sessão desse semestre. Nós tivemos esses 6 meses bastante produtivos. Aprovamos aqui muitos projetos de interesse social. Quando se aprova algo de interesse social, visa o bem da coletividade e não o bem de políticos. Aqui não se aprova nada visando o bem de político. Aqui não, nesta casa não. Apenas o bem da coletividade. Foram aprovados também vários requerimentos de interesse público para as mais variadas empresas da região. Dezenas de indicações, também de interesse público, pedindo melhoria na cidade.
E nós fazemos aqui o nosso dever de casa. Com a mão na consciência, graças a Deus, pensando sempre na nossa comunidade que nos elegeu. Quando se fala em políticas públicas, nós temos uma série de fatores que está por trás de tudo isso. Às vezes há certos embaraços, mas nós fazemos aqui o melhor e mais rápido para poder fazer com que nós tenhamos as ações no município sejam realmente revertidas no bem daqueles menos favorecidos. Saúde. Nós temos 24 horas. Nós estamos tendo aí um problema sério de medicamento. Eu vou dizer novamente aqui. Teve uma licitação aqui, eu participei. Foi comprado 1,1 milhão de remédios. Teve 14 laboratórios participando. Essa semana começa a chegar um medicamento. Até começo de julho vai estar normalizado. Houve um atraso na licitação. Realmente não tem nem AS no posto de saúde. Falo porque eu estive lá vendo se chegou. Já chegou uma série de material. Mas vão chegar esse medicamento. São 1,1 milhão, quer dizer, houve um atraso na licitação. Todos aqui devem saber que a licitação é a parte burocrática, é feito por pregão, então demora muito. E para fazer as coisas corretamente, às vezes a população paga o pato, né? Mas acredito que a partir de começo de julho, agora no finalzinho de junho, já vai estar normalizando, que é a nossa meta, a meta de todos nós aqui, que todos tenham o seu medicamento, porque quem ganha um salário mínimo ou 2 mínimos, se for comprar todo o medicamento que precisa, não consegue. Ou come ou compra o remédio. Nós sabemos a dificuldade que é. Então, essa é uma política pública que tem que funcionar. Distribuição de medicamentos para pessoas mais carentes. E nós temos em Oriente, cada dia que passa, mais famílias e pessoas vulneráveis, devido ao desemprego, devido ao baixo salário. Nós temos em Oriente 957 idosos, quer dizer, são todos aposentados, a maioria ganha um salário mínimo. Como é que vai fazer? Tem que ter assistência médica, odontológica, de medicamentos, tem que ter. Isso é o que nós fazemos aqui. Na própria lei orçamentária anual, já diz lá as políticas públicas. Então, foi um atraso na licitação, não foi culpa nossa e nem do Executivo, foi os leiloeiros que fizeram, atrasou, mas nós ficamos em cima e estamos cobrando para que a coisa se normalize. Educação. Educação no Brasil, nós estamos no fundo do poço. Para quem não sabe, o sistema educacional brasileiro, vou repetir de novo aqui, perde para a Etiópia. Etiópia é um país da África, de paupérrimos, Gana também da África, que às vezes nem água para beber eles têm. Você vê o Brasil como que é. A ganância dos políticos, dos empresários ladrões que roubam o nosso dinheiro, investe em roubalheira e esquece da educação. Não investe no professor, não investe na escola, paga-se mal o professor, compra-se material de péssima qualidade e assim vai. A educação está no fundo do poço. Nós temos que fazer uma educação brasileira, voltar como na época na minha época por exemplo, em 1960, 65, porque lá a escola pública todo mundo queria estudar na escola pública, porque era de qualidade, tinha ali valor o professor. Hoje não, hoje todos vão para a escola particular, não tem professor, falta professor, a formação é via online, por internet, não se forma professor via internet, se forma ali via presencial, aula durante o dia todo ou um meio período. Então, a educação realmente no Brasil é caótica e é preciso mudar isso aí. Cada município fazer a sua parte para ver se a gente consegue, futuramente, atender essa juventude que precisa de educação, precisa de conhecimento para ter um dia oportunidade de ter um bom emprego. Isso é fundamental. Sem conhecimento, ninguém vai a lugar nenhum. Geração de emprego. É preciso gerar emprego. Para combater a pobreza, se combate com geração de emprego e educação de qualidade. Isso é fundamental. Agora, jovens. Nós temos no Brasil aí milhões de jovens vulneráveis, se os nossos governantes
nas grandes capitais, não lançarem aí políticas públicas verdadeiras para arrebanhar essa criançada, esses adolescentes, e dar a eles a oportunidade de uma educação de qualidade, cursos profissionalizantes, daqui uma geração, esses 40 milhões de jovens que estão aí, como é que vai ser esse país? Vai virar um país, infelizmente, sem futuro, porque como é que eles vão nos substituir no dia de amanhã? Então é preciso educá-los com conhecimento, para que eles sejam úteis para o nosso país, como nós estamos sendo e estamos sendo úteis para o Brasil. Trabalhamos, estudamos e estamos aqui, pagamos nossos impostos e estamos ajudando com o país. Se esses 40 milhões de jovens que estão aí não trabalharem e não contribuírem para o país, como é que vai ficar? Vai encher presídio? Vai encher FEBEM? Como é que vai fazer? É preciso encher as escolas, é preciso encher as empresas de funcionários. Para isso é preciso preparo, educação de qualidade e conhecimento para que eles possam ter um emprego e ir em frente, construir sua família e assim o Brasil prosperar. O Brasil vai andar de geração em geração. Então é preciso que a educação seja o carro-chefe. Atendimento ao idoso. Lógico que é preciso atender o idoso com bastante sabedoria. Nós precisamos aqui em Oriente uma creche de idosos. Já até pedi aqui várias vezes, para poder atender esse pessoal. Idoso ocupado significa o idoso menos doente, menos na farmácia, menos na fila do hospital, para poder ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Então, a grosso modo, políticas públicas se refere a isso, ao ser humano. É preciso abranger o ser humano, não importa de que idade ele esteja, de 0 ano até 100 anos de idade, se caso precisar. Principalmente os vulneráveis, que são os que tem mais nesse país, os mais pobres, que menos têm recursos para poder sobressair, sobreviver e viver num país mais digno e mais justo. Eu desejo aos meus colegas um ótimo recesso. Estou à disposição, caso precisar me convocar para uma sessão extraordinária, estou à disposição para que essa casa me convoque para atender a coletividade. Obrigado, senhor presidente. Continua o tema livre, retira a palavra. Com a palavra o vereador Cristiano José dos Santos. Boa noite a todos. Foi bem dito aqui todas as dificuldades que o nosso país vem passando, né? Mas a gente tem que ter deveres, consciência, para que a gente possa requerer nossos direitos, né? A nossa economia, a gente sabe que ela não é controlada, ela não é sustentável, né? Por isso que muitos bilionários no mundo inteiro investem no país como o Japão, como a Alemanha, que são bolsas de valores e economia equilibradas. Prefere pagar o banco para guardar o dinheiro dele lá do que render em outro país que não tem uma sustentabilidade econômica. Aqui no Brasil, quando se fala de economia, reflete na educação, como o professor falou, na saúde, reflete em todos os sentidos, todos os âmbitos que a gente precisa e necessita. Aqui a gente tem, lógico, o cargo de presidente, né? E o cargo de presidente, ele possui 3 poderes: chefe de governo, chefe de Estado e acaba sendo chefe do executivo. Eu falo isso por quê? Porque nos primeiros países assim, mais desenvolvidos, lá existe primeiro-ministro, né? Por exemplo, que nem nos Estados Unidos, tem um primeiro-ministro, que ele que comanda a economia do país. É parlamento, juntamente com o Senado, juntamente com o primeiro-ministro. O presidente, ele tem uma função importante, lógico, de determinar. Mas nos Estados Unidos, ele não é o presidente que comanda a economia. Não é ele que vai falar assim, ó, na época de eleição, eu vou soltar tanto para a saúde, eu vou dar tanto para a educação, porque lá não é ele que determina. Lá é o primeiro-ministro dos Estados Unidos que, juntamente com o parlamento, que decide. O primeiro-ministro decide, né? E, por exemplo, aqui no Brasil, se
o presidente, por exemplo, não estiver trabalhando de forma correta, assim, ativamente correta, ele não é cassado e nem pode fazer contra ele o impeachment. Só pode fazer o impeachment aqui no Brasil por crime de responsabilidade. A gente sabe disso. Por isso que é importante falar sobre um pouco da economia brasileira, que poderia ser igual à economia dos Estados Unidos, né, da Alemanha, economias que são equilibradas. E hoje assim, infelizmente, a gente conversando com vários tipos de pessoas, né, só explicando melhor, porque lá se errar o primeiro-ministro, ali é o parlamento, juntamente com o Senado, que decide o caminho dele, não é nem o presidente, né? Foi sobre alguns estudos que a gente fez que a gente ficou sabendo sobre isso. Não sei como está hoje, nesse exato momento agora, né? Mas deveria no Brasil ter uma divisão de responsabilidade melhor. E infelizmente a gente sabe que aqui no Brasil as pessoas, muitas das pessoas só cobra os direitos, né? Só cobra os direitos, mas os deveres não é cumprido. A gente, como cidadão brasileiro, a gente tem que ter nossos deveres cobrando político, cobrando uma campanha eleitoral justa, digna, sem compra de votos, sem a cesta básica, sem o gás, sem a conta de água paga, sem a conta de luz. Porque no Brasil aqui é isso aí. As pessoas, muitos dos candidatos que entram para concorrer a uma eleição, ganham de forma errada, ganham de forma desonesta, de forma suja. Infelizmente, tem muitas pessoas que ainda acreditam que ele vai manter aquele padrão de ajuda o ano inteiro, e é mentira. Ele só vai aparecer daqui 4 anos, que nem um casulo, que não uma larva que sai do casulo para se transformar no borboleta, e só vai querer ajudar depois, perto das próximas eleições, né? Então a gente orienta toda a nossa população brasileira que esse tipo de política tem que ser extinto aqui no Brasil. Ou ele concorre por capacidade, por aquilo que ele faz, ou ele não precisa nem concorrer. Se eu estiver falando alguma mentira aqui ou erro da nossa política brasileira, possa me corrigir, mas a maioria faz isso. E hoje fico muito contente, né, pela questão do tema que foi falado aqui, que me antecedeu da questão do tema da campanha da fraternidade e das políticas públicas. A gente sabe que a política pública não é só agente político está politizando as pessoas, mas as pessoas têm a atitude de poder politizar o próprio político, corrigindo as suas condutas, as suas ações, daquilo que ele faz, daquilo que ele deixou de fazer, monitorar o político. Aí se torna uma política pública bem eficaz e honesta. Porque senão a gente só vai dar sustentabilidade para o sistema que já está totalmente corrompido. Entra um, sai outro, no poder lá em cima, e a economia continua a mesma coisa. A saúde definhada em problemas, a educação definhada em problemas. Por que você acha que o nosso sistema político não muda? Por que será que esse sistema político só gira em torno dos grandes? Como eu disse aqui na sessão passada, a reforma da Previdência é necessária e justa. Tem que ter reforma da Previdência, mas uma reforma justa, né? Para todos os trabalhadores. 40 anos, 65 anos de idade é muita coisa. É muita coisa. As grandes empresas que devem para a Previdência, passam em branco. Não paga a Previdência está quebrada. Infelizmente precisa
ser feita essa reforma urgentemente, porque daqui a pouco os aposentados que já estão aposentados não conseguem receber mais. Então, infelizmente, a gente vai ter que pagar aí o pato por uma má administração de grandes empresários que deixou de recolher para a Previdência e deve bilhões. Bilhões. Então, eu só alertando a nossa população, a população brasileira, que a mudança começa de mim e de vocês. É de cada pessoa. Porque se eu não mudar por mim, outra pessoa não vai mudar, porque meu coração é único, ele bate dentro de mim. A gente tem muitos pensamentos, mas a gente tem que agir com a voz do coração. Então a gente tem que ser fraterno sempre. A gente tem que ser solidário? Tem que ser. Mas tem que usar muito mais a fraternidade para que a gente possa prosperar cada vez mais. Obrigado. Continue, então, livre. Com a palavra o vereador Edinho. Senhor presidente, senhores vereadores, população que aqui comparece, boa noite e bem-vindo a todos. Primeiramente, queria agradecer a presença do pessoal da paróquia. Aqui, como já disse o Oswaldo, hoje o pessoal de Santa Luzia, São Pedro, Nossa Senhora das Graças, setor São Paulo, setor São Vicente, né? Bem-vindos, que vocês continuem nos prestigiando assim, aqui, assim que puder, tá? Muito importante, eu achei legal, o padre veio aqui e logo no começo do ano ele passou para nós aqui, para os vereadores, a escala também, assim como vocês seguem. Então é muito legal, toda a sessão praticamente a gente tem pessoas de diversos setores aqui, presenciando a casa e tal. É bom que tenha um contato um pouco mais próximo com os vereadores, isso é muito importante. Sem contar que eu acho que o Oriente é privilegiado também, vereador Oswaldo, nesse trabalho da igreja, né? Eu acho que, não sei se todas as cidades têm esse empenho que tem o Oriente. A gente vê que todo evento que é feito, a igreja, agora terminando a casa do padre, todo aqueles leilão, um bate o recorde do outro, tal, o pessoal tem ajudado bastante, e isso é porque o pessoal que trabalha, que são vocês, transmite confiança para toda a comunidade. Então isso é muito importante, o Oriente é privilegiado por isso também. Nós temos um grupo de pessoas que trabalha dentro da igreja muito bom. Por isso que as coisas aqui dão certo. Então, parabéns, e Deus ajude vocês, que a gente sabe que isso aí é voluntário, vem do coração. Tem o vereador até Salgadinho aqui, que nós conversamos esses dias, o pessoal reclamou bastante da ponte e tal. Tem que reclamar, quando não está bom tem que reclamar, mas hoje o pessoal começou aos movimentos já, está começando a puxar o material. A ponte aqui da usina, nós temos uma ponte aqui, para quem não sabe, ela está numa condição incruzável, certo? Não dava mais, né, não tinha condições, agora o prefeito autorizou, o pessoal está lá mexendo. Se Deus quiser, essa ponte vai ser muito bem feita para que não venha dar problema de novo. Né, é um desgaste muito grande, você quer passar, não pode, você tem que desviar por outros caminhos, mas acho que a ponte agora vai. É duro, o Oriente, nós temos um orçamento curto. Seria bom tudo que nós pedíssemos aqui, os vereadores gostariam, que nós só pedimos o que vocês falam para nós, que fosse feito, mas o nosso orçamento é curto. Para vocês terem uma ideia, a Câmara de Marília arrecada mais do que o município de Oriente. A Câmara de Marília para as despesas, certo, vereador Salgadinho? A Câmara de Marília para subsídio, para manter os vereadores, e só a Câmara, na hora que nós passamos lá na avenida em Marília, tem a Câmara Municipal. Só o dinheiro que a Câmara arrecada, que é para pagar o salário dos vereadores, o salário dos assessores que eles têm, o direito do combustível que eles têm, etc., é mais do que o município de Oriente, que mantém educação, saúde, segurança, transporte. Só a Câmara de Marília, né? 1,5 milhão por mês, arrecada mais do que o Oriente. Então, aqui arrecada 1.200, então não é fácil. Às vezes, né? Então não é fácil. O que vai fazer qualquer serviço é caro, e não é só um que aparece, sempre tem muita coisa para fazer. Então a gente
sempre vai pressionar o prefeito, nós pedimos aqui para ele e tal, e agora na hora que conseguiu, vai lá, vai fazer a ponte, né? E essa é a nossa função, e a função dele também. Vereador, só corrigindo que eu tinha pesquisado na internet aqui, tá. É Inglaterra, tá? Isso. Desculpa, é Inglaterra que... Do parlamentarismo. Do parlamentarismo. Né? Tá. Os Estados Unidos, eles usam um sistema igual ao nosso, que é o presidencialismo. Aproveitando, falando desse assunto, eu gosto do parlamentarismo também. Porém, eu tenho medo para o Brasil, o parlamentarismo, porque hoje, se funcionasse, o primeiro-ministro seria o Rodrigo Maia. Então, nós temos um problema seguinte hoje, que os deputados e senadores que nós estamos colocando lá é muito ruim, vereador, mas a gente não pode esquecer que quando foi fazer o impeachment da Dilma, a economia nossa ficou parada 2 anos. Prejudicou muito a saúde, a educação, trava tudo. 2 anos ficou parado por causa do impeachment, e quem paga o pato somos nós aqui, que pagamos nossos impostos tudo certinho. Nós temos um Congresso muito podre ainda, né? Essa é a realidade. Podre. O corrupto ainda é bom. Lá é podre. Pega lá, nós temos o Renan Calheiro. Eu tinha 5 anos de idade, eu já ouvia falar no Renan Calheiro, ele está lá até hoje e é coronel. Né? O senhor aqui falou, por exemplo, da educação. Nos anos 60, 70 era bom? Claro que era. Nós tinha o Castelo Branco, o Gás, o Médici Presidente, claro que seria bom a educação. E quem mandava na sala de aula era o professor. Certo? Hoje não manda mais. Né? Então, o senhor viu aqui em Lins, aqui passou na televisão lá, com o soco que o professor levou de um aluno dentro da sala de aula. Então isso é ridículo. Então não temos como eu acho difícil. Adinho, desculpa mais uma vez. O João está fazendo aniversário hoje. Verdade. Responde por mim, para os parabéns para ele. Parabéns, João. Deus abençoe. Esqueci, João, desculpa. Parabéns e depois tem... Vamos cantar aqui o parabéns para ele. Outra coisa que vale destacar também, nós estamos falando de Congresso, principalmente na hora que falam os senadores agora lá, que eles votaram contra o decreto do presidente a liberação das armas. Né? Teve um petista lá, que ele é pelo Pernambuco, que ele votou contra. No outro dia ele pediu para o presidente do Senado segurança armada para ele, tal, lá, que ele estava sendo ameaçado. Então, eles podem e vota contra. O cidadão de bem não pode. Tem um vídeo que eu recebi, que dentro de uma festa, o pessoal estava tudo de arma, gritando e brigado o Senado, agradecendo o Senado por ter derrubado o decreto, votado contra o decreto do presidente. Se a pessoa não quer ter arma, ela não compra. Agora, não pode proibir a pessoa de ter. Porque na sua casa à noite, na hora que você estiver sozinho lá, estiver com o filho e entrar alguém lá dentro, vai abusar da sua filha na sua frente, se você achar ruim ele vai te matar e vai sair pela porta da frente da cadeia lá. E você não tem o direito de se defender. Né? Assim como o professor falou aqui, 60 e 70, ninguém entrava quase nas casas. Você sabe por quê, né? Porque se entrasse a chance de dar errado era muito grande. Então hoje está assim, o pessoal está ajudando a bandidagem e o cidadão de bem está refém deles. Agora, por que a Venezuela está naquela situação? Tão refém do governo? Porque lá não tem uma espingarda de pressão. Porque o primeiro plano do Hugo Chávez foi desarmar a população. Hoje, se tiver uma manifestação na rua lá, não tem arma, não tem nada. Ninguém tem arma. Eles desarmou totalmente a população. Está tudo na mão do governo. Então, você tem que ser omisso ao que vem de cima. Você não tem direito de fazer nada. Então, esse era o plano para nós. Porque nós fomos, eu lembro, eu fui votar naquela época lá que teve o referendo. A população do Brasil, 65% da população foi a favor de ter a arma. Agora, por que não pode? Agora vai lá um senador, sabe, Renan Calheiros votando lá, esse pessoal, não dá. Aí a gente pode aqui, aí você fica refém, você quer ter uma arma, você não pode. Agora, se for lá, talvez em cidade grande, aí você querer comprar uma lá debaixo do pano, uma arma para executar alguém, para fazer um roubo, você vai achar, pode ter certeza. Né? Então, está uma inversão de valores, professor, desde o início. Então, agora está invertendo. Hoje, o cara que é correto é feio. Né? Assim como já falam às vezes aqui, graças a Deus aqui, assim como o senhor disse, e o pessoal, todo mundo aqui sabe, a Câmara aqui não deve, não é que não deve, não tem nem um
um erro nosso aqui. É lógico, eu digo, talvez tenha um erro de alguma lei, alguma coisinha, que nós erramos algum detalhinho. Agora eu falo assim, corrupção não tem. Certo? Agora, o que o pessoal fala às vezes? Não rouba porque é bobo. Vocês já escutaram isso aí já? Então, está invertendo os valores. Ficou feio ser bonito. Né? Então, a situação não é fácil não. Então, nós temos que tentar trabalhar para mudar cada vez mais esse Congresso podre, né? Depois os governantes, presidentes, senadores, prefeitos, que a coisa está feia. Então, desejar aos senhores aí um bom recesso, agradecer que deu saúde e sabedoria para nós durante esse primeiro semestre. Obrigado aos presentes, boa noite. Continua o tema livre. Requeira a palavra. Com a palavra a vereadora Mônica. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, secretária Bárbara, a doutora Daniele, a todos os presentes, ao pessoal dos setores da paróquia, sejam bem-vindos, e a todos que nos assistem. Vou falar um pouquinho, né, desse que foi falado aqui. A gente encerra o primeiro semestre, né, 2019. Graças a Deus, foi o que foi falado aqui, que a gente procura levar tudo, como o Oswaldo fala, preto no branco, sem gastação, sem coisa errada. A política hoje, eu acredito muito nessa mudança. Né? O que foi falado aqui ainda existe. Existe a política do dinheiro, a política do gás, a política de várias coisas, né? Mas o povo, aos pouquinhos, ele está enxergando, né? Às vezes, a gente vê acontecer situações e depois a pessoa precisa e ela não tem o respaldo. Mas cabe ao povo essa consciência na hora de saber votar. Graças a Deus, eu procuro fazer o meu trabalho, sei que todo mundo procura fazer a sua parte. Esse primeiro semestre procurei entrar em contato com deputados e a gente sempre fala, você tem que plantar primeiro. A flor não nasce sem a semente, então você tem que plantar para depois colher. Esse trabalho que é feito na nossa paróquia, graças a Deus, eu lembro quando o João era do CAEP, quando foi feita a igreja, quando falou do valor que ia ter que ser levantado para a reforma da igreja, todo mundo assustou e achou que era uma coisa impossível. Mas, graças a Deus, graças à solidariedade, na época era o padre Sidney, hoje o padre Murilo, a nossa comunidade ela é solidária e ela ajuda. Por várias vezes a gente vê aí os eventos, agora teve o Corpus Christi, aí o pessoal, era 5 horas da manhã, estava na luta, então por isso que dá certo. Tudo que tem credibilidade vai para frente. Se não existir honestidade, eu acredito que 2 coisas, humildade e honestidade, ninguém chega a lugar nenhum. Pode até chegar, mas nessa vida, na vida eterna, não vai chegar. Então, quanto mais honesto, quanto mais humilde, melhor. E eu acho que esse é o nosso trabalho, né? Tá sempre lutando, sempre tá a par. Hoje a gente tem um problema muito sério, não é só na nossa cidade, mas é em muitos municípios, que são esses meninos aí envolvidos com droga, meninos que vão para a FEBEM, depois saem e não tem o que fazer com eles. Então, a gente tem que começar a pensar nisso, porque se eles não tiverem oportunidade aqui fora, às vezes fala assim, mas eu vou dar emprego para um menino que teve problema, que teve passagem pela polícia, isso aí vai me causar problema. Mas o problema maior é ele ficar na rua, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar em alguma coisa para estar sendo feito nesse sentido. Em relação à educação, eu até estava vendo uma publicação hoje do deputado do Vinícius Camarinha, um projeto pedindo maior segurança nas escolas, pedindo o reforço, né, aumentando a segurança e que não tenha nada assim, bar, que venda coisas ilícitas ao redor. Mas eu fico assim, a gente realmente sabe que a segurança é necessária, mas é triste isso. A gente saber que chegar ao ponto de pensar que tem que colocar até a polícia dentro da escola. Então, a gente remete ao nosso passado, à nossa infância, a gente sabia quanto era bom a escola, então a gente fica
assim, preocupada, né? A gente realmente pede a Deus que alguma coisa aconteça e que isso melhore, porque realmente a situação não está fácil. Então, também quero desejar um bom recesso a todos, que todos tenham um bom descanso. Obrigada. Continue, tema livre. Com a palavra o vereador Salgadinho. Senhor presidente, secretário Caio, Bárbara, vereadores, população comparece aqui, nossa advogada Daniela, sempre presente em todas as sessões, pessoal da paróquia, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a todos os grupos que estão presentes, foram citados aqui pelos nossos colegas vereadores, cumprimentar o tio Léo e a tia Dola, obrigado pela presença, um abraço a vocês, viu? Foi citado aqui políticas públicas. Nós sabemos que hoje administrar qualquer um pode administrar, mas ter respeito com o dinheiro público são poucos. E nós enxergamos que 2013 para cá, o Oriente será marcado até 2020, se Ele permitir, o Deus, a nossa saúde e a vida, o melhor governo da história de Oriente. Com certeza está gravado em nossas mentes. Nunca se teve tanto recurso aplicado, tanto desenvolvimento, tanto crescimento em nossa cidade. A gente que anda nas ruas, conversa com a população, sabe o que está acontecendo. Temos problema? Temos problemas. Os problemas que acontecem, saúde não tem hora. Saúde, você está bem aqui, você pode ter um problema, tem que ser socorrido na hora. Eu enxergo que o Oriente é um modelo de gestão na nossa região. E aonde a gente anda com o prefeito, está aqui o senhor presidente que é testemunha, alguns vereadores que andam sabem. Como você faz, Dado? Como que está acontecendo que você está fazendo uma administração comentada em toda a região? A gente vai a alguns congressos, a gente vai a algumas lideranças que tem reunião, o pessoal pergunta. Isso é aplicação com o dinheiro público e respeito à nossa comunidade e à nossa cidade. E o prefeito Dado, quando eu falo da administração, que envolve essa casa também, porque essa casa aqui aprova todo o orçamento, todas as leis que beneficiam o social, a educação, a saúde, o esporte. E o prefeito Dado não mede esforços. Semana passada foi em São Paulo, atrás de recurso, vai em Brasília, e é esse canteiro de obras que a gente vê. A nossa saúde é modelo, nós temos médico 24 horas. Pois não. Lembrando que no início de mandato, 2013, ia de carona para São Paulo, porque a gente não tinha carro. É verdade. A nossa saúde é 24 horas. Você vai em Ocalçu, você vai em Quintana, você vai em Campos Novos, você vai em Alvilândia, Lupercio, Júlio Mesquita, Álvaro de Carvalho, é tudo do porte de Oriente, é o mesmo orçamento, não tem médico 24 horas. Nós temos 2 ambulâncias UTI. Então isso é importante. A gente tem que prevenir mesmo, porque a saúde não tem hora. Na história de Oriente, a gente está militando na política desde 2004, no primeiro mandato. Oriente, nós temos uma conta do prefeito Dado, 2013, 2014, 2015, 2017, já aprovada pelo Tribunal de Contas e por essa casa. Olha, na idade de Oriente nunca aconteceu isso, é a primeira vez. Isso é um trabalho conjunto, harmônico, de todos os funcionários da prefeitura, que está aqui presente, de todos os vereadores dessa casa, o jurídico. Não é só uma pessoa. É um elemento, um conjunto, uma união de aprovar leis para que o município continue crescendo. Esse é o papel. Esse é o papel. E temos que falar de coisas boas, sim. Coisas boas que acontecem no nosso município. Nós temos problema na educação, é no Brasil, é no Brasil. Oriente, nós temos uma municipalização aqui de 1º a 3º ano. Nós não somos municipalizados 4º, 5º, 6º, 7º, 1º e 2º ano, desculpa. Nós não somos municipalizados 3º, 4º, 5º, 6º, 7º ano. O dever é do Estado. Mas tudo que o Estado precisa, o prefeito Dado atende.
as 2 escolas. Vamos falar o que é verdade. Nós temos aqui, na nossa Elza Cavada Reis, transporte gratuito. Nós temos merenda de qualidade, não é salsicha não, é qualidade, que eu já fui comer e já vi. Nós temos uniforme, verão e inverno, tênis, agora ele deu chinelo, mochilas, nós temos acompanhamento bucal das crianças, temos inglês, espanhol, uma escola de primeiro mundo, está aí para todo mundo ver. E vamos inaugurar a maior obra desses 8 anos de governo. O dado não teve 80% porque ele teve, não. Porque é bom administrador, tem que falar a verdade, não é ficar encoberto, não. Tem que dizer o que é verdade. É bom administrador. Administrar qualquer um pode. Eu quero ver ter punho para falar não. Que fala não em parafuso. Essa casa aqui, no primeiro mandato, Rodolfo Mores devolveu 90 a 80 mil. Não me fale o valor aqui. Nós não temos carro, nós não temos diária para São Paulo. Nós vivemos um orçamento aqui de 50 e poucos mil reais, que todo mundo aqui recebe para trabalhar. Todo mundo é vereador, mas tem seu subsídio. Só um exemplo aqui, a nossa querida cidade, que é Marília aqui perto, porque lá tem dinheiro. Citaram aqui o orçamento da Câmara é 1,5 milhão, o nosso aqui 1,2 milhão. Tem 4 carros lá, à disposição e 0. 1,2 milhão no município, o nosso não, da prefeitura. Da prefeitura, é. Tem 4 carros 0, cada vereador tem 3 assessores. Só a Câmara de Marília tem 180 funcionários e tem 13 vereadores. Aqui, 180. E nós temos 9 vereadores, porque é o mínimo da legislação. Não é porque nós queremos 9. Os funcionários está o município, direto? 330, mais ou menos. E a Câmara, 180? 180. Mas se arrecada, é uma outra cidade. Lá o vereador tem assessor também? Três assessores, direto. Fora as correspondências, tudo combustível, diária, computador. Cada vereador tem uma impressora, não é impressora preta e branca, é colorida. É o regime da cidade. Você pega a grande centro, é a mesma coisa. Aqui nós temos uma economia, se fala para o presidente em diária, ele nem sabe o que é isso. Se falar em carro, então, nós cedemos aqui a Câmara para vários eventos quando precisa, porque tem o microfone, tem tudo já para não gastar. Então nós temos um modelo de qualidade. Você falou de carro, eu participei de uma reunião do Tribunal de Contas em São Paulo, e o presidente do Tribunal de Contas citou um município, que eu não vou citar o nome aqui, que tinha 18 vereadores no município. Cada vereador tinha um veículo, por conta da casa, da Câmara. Cada vereador tinha um veículo. Então, você vê que a administração é dura. Você sabe que o Tribunal de Contas, ele é auxiliador. Quem vota as contas do prefeito é nós. Se vir desfavorecida, se vir favorecida, a Câmara vota. E, ultimamente, o Tribunal de Contas, um órgão respeitado, que eu acredito que ele não vem só para punir. Ele vem dando as mensagens, avisando, não faça isso, toma cuidado com o dinheiro público. Teve em nosso município, eles estão fazendo umas visitas sem avisar. Eles chegam no município e vão no setor. Porque tudo que se empenha na prefeitura, qualquer valor, está ligado no tribunal. E esse dia, veio uma auditora aqui, foi direto na saúde. Chegou lá, ela chegou cedo. Ela chegou 7 horas da manhã, inacreditável. O Tiago não estava nem lá no hospital, porque ele tem a carga horária dele é 8 horas. Ela andou para lá, para cá, olhou, viu, foi lá, viu o médico lá. Aí ela citou, esperou o Tiago chegar, veio até o gabinete. Falou, você está de parabéns, prefeito. Eu não sei como você fez isso. Eu ando nos hospitais por aí, nos pronto-socorros de município igual ao seu, dá vergonha. Nós estamos tentando fazer o melhor. Até ar-condicionado tem. O bom é não precisar do hospital. Mas esse é o dever. Esse é o dever de quem está na vida pública, é olhar para o próximo. O prefeito Dado está licitando asfalto no Parque das Árvores, pediu a reforma da rodoviária,
vai entregar o CRAS, vamos entregar a creche para 150, 200 crianças, vamos entregar a piscina. Nós temos ainda umas 10 obras para ser entregue até o final de 2020. Isso, quem ganha é a população, é a comunidade. É um dever nosso, que nós somos eleitos. As pessoas que acreditaram em nós, ela tem esse dever de cobrar, e cobrar de verdade. Então é o dever da vida pública, quem está nela, trabalhar. E o Oriente nós temos um ar diferenciado. Nós servimos de modelo para muita cidade, porque nós temos um prefeito na altura. Prefeito nosso de Oriente foi sabe disso. Só para encerrar. Nós temos 3 folhas e meia no caixa. Nós temos 3 folhas e meia de funcionário público. E ele fala para mim, se não tiver reserva, Salgadinho, tem uma pessoa doente, eu não posso mandar para São Paulo, para Ribeirão Preto, para Jaú, quando o caso é grave. Barretos. Toda semana nós temos carros. Você pega o equipamento nosso de maquinário rural, é enorme. Me disse agora, para encerrar, vou comprar 2 ônibus para transportar os alunos que faz faculdade. Que os pais agora estão deitados, o filho está estudando. Quem transporta é o município a custo zero. E é uma prática, não. É um dever do município também, não. Mas nós lutamos aqui desde o primeiro dia e falamos para o dado. Se não der para cobrar, dado, não cobra. Vamos estudar nossas crianças, porque esse dinheirinho que você vai cobrar pode sobrar para outra coisa, para a família. Então, é um governo sério, um governo voltado, é um governo com respeito à nossa população. Obrigado, senhor presidente, e obrigado a todos. Continua o tema livre. Senhor presidente, por questão de ordem, eu só queria esclarecer um ponto aqui, para todos que estão aqui, quem está nos assistindo em casa, que existe o portal de transparência tanto da Câmara Municipal como do Executivo. Pedir para que as pessoas entrem no portal de transparência para ver a transparência do Executivo e também da Câmara Municipal. Por quê? Às vezes saem muitas conversas em relação a pagamento, a dinheiro, a relevância de notas, né? Então, para que as pessoas possam estar orientadas, portal de transparência, se tiver dúvida, não tenha medo não. Pode chegar no prefeito, pode chegar em qualquer um dos vereadores, porque vocês pagam o nosso salário. Então, vocês têm direito de entrar no portal de transparência. Se tiver alguma dúvida, procura o prefeito, procura nós vereadores, que nós temos a obrigação de dar satisfação para vocês, tá bom? Continua o tema livre. Antes de encerrar, todo mundo conhece o João, nosso amigo, meu primo, meu rei. Hoje é aniversário dele. O João acompanha essa Câmara aqui há muitos anos, ele vem aqui, coloca a água na mesa de todos os senhores vereadores, e ele está completando mais um ano de vida hoje. 41 anos. Eu gostaria de parabenizá-lo, parabéns, muita paz, saúde, e que você permaneça conosco aqui por muitos e muitos anos. E gostaria de pedir para que todos cantassem um parabéns para ele. Pode vir aqui no meio, João. Se você quiser falar algumas palavras, eu vou quebrar o protocolo e vou deixar você falar um pouco. Não quer falar? Você quer falar alguma coisa, João? Gente, muito obrigado. Vocês, Jair, Caio, Bárbara, Oswaldo, a Mônica, Marco, Edinho, Rodolfo, e Tiano, e o Juvelinho também. Gente, muito obrigado. Eu sou palmeirense mesmo.
Nós vamos ser campeão molecar. Nós vamos ser campeão mundial. Obrigado. Beijo. Eu amo vocês. Parabéns, fundo do meu coração. Parabéns. Não havendo mais nada a tratar na presente sessão ordinária, agradecendo a Deus, eu a considero encerrada.